Existe uma característica em todos os componentes do governo Bolsonaro, já falei isso aqui anteriormente, agora com o comparecimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para depor na CPI, que não é da Covid, é do genocídio. Nós sabemos que, como não poderia deixar de ser, esse é mais um ministro covarde, todos os ministérios compostos por covardes, porque são liderados por um covarde que exige que seus subalternos sejam tão covardes quanto ele. O que nós podemos observar no depoimento do Marcelo Queiroga. Porque para entrar ali, para topar estar ali, você tem que balançar a cabeça para tudo que o Bolsonaro faz, mesmo que você discorde. E aí, a partir daí, vai ser mensurado qual o valor que a pessoa dá à sua história, à sua biografia, à sua honra. O Nelson Tais, que é uma pessoa que eu discordo totalmente do modo como ele trata a gestão da saúde de uma maneira geral, principalmente na seara privada, que é onde ele atua, mas isso é outro assunto. Apesar de eu discordar com o Nelson Tais, ele teve brio e saiu do governo em 29 dias, porque o Bolsonaro queria obrigar ele a implementar a cloroquina. Entrou o Pazuello, saiu o Pazuello, entrou o Queiroga, e o Queiroga, na CPI do genocídio, foi incapaz de enfrentar o negacionismo do governo, mostrando que agora tem uma gestão diferente e que nessa gestão dele serão cumpridas as normas sanitárias de maneira técnica, sem negacionismo. Mas o que a gente viu lá na CPI do genocídio foi o Marcelo Queiroga negacionista, assim como é Jair Bolsonaro. Um medo de contrariar o Bolsonaro que eles têm, que todos têm, porque a gente sabe que o Bolsonaro, além de ser uma pessoa perigosa, envolvida, por exemplo, com pessoas como Adriano da Nóbrega, chefe da milícia mais sanguinária do Rio de Janeiro, homenageado pelo Flávio Bolsonaro com a mais alta honraria da Alerj, medalha Tiradentes, amando de Jair Bolsonaro, chamou Adriano da Nóbrega de herói, sem contar os parentes do Adriano que trabalhavam na famigerada rachadinha que ocorria com os funcionários do gabinete do Flávio. O Queiroga chamou a atenção também que ele foi incapaz de responder se concordava ou não com as recomendações do Bolsonaro a respeito do tratamento precoce. O Renan Calheiros, que estava arguindo ele, Renan Calheiros queria uma resposta objetiva, sim ou não, se ele concordava ou não com as diretrizes de tratamento precoce, principalmente na questão da cloroquina, feitas pelo Bolsonaro. Queiroga foi incapaz de responder, uma cena patética onde ele se comportou como o Rolando Lero. Posteriormente, e durante vários momentos, ele falou a respeito da vacinação. Inclusive disse que tinham 430 milhões de vacinas encomendadas sem apresentar nenhuma prova. Então pode ser que o ministro tenha mentido na CPI. E a CPI tem poderes de levar em cana quem cometer crime ali. Poderia ter saído dali algemado o ministro, ao que tudo indica. E dessa feita, ele se comporta dessa maneira de não se posicionar claramente contra o que diz Bolsonaro, porque ele sabe que a cloroquina, principalmente, pode levar a complicações cardíacas e levar à morte. Então não existe um debate técnico a respeito da questão desse tratamento precoce, não só da cloroquina, de todos os outros, que se são ineficazes e tem efeito colateral, então a pessoa está doente, a tendência é fazer mal para a pessoa, facilitando assim o progresso da doença e levando à morte, como os estudos recentes têm provado.
E o ministro, aqui ó, fiz até essa anotação aqui, o ministro da Saúde se negou a responder a pergunta para não discordar publicamente do presidente Bolsonaro. Ele não quer ser responsabilizado pelo uso da cloroquina e não quer contrariar o Bolsonaro, mas é impossível você coexistir nesses dois mundos. É impossível você coexistir nesse mundo. Por quê? Ou você recomenda a cloroquina, se você for ministro da Saúde do Bolsonaro, porque ele recomenda e se você está trabalhando para ele. Inclusive, Queiroga, depois de muito pressionado por uma senadora, disse que ia colocar no diário oficial que a hidroxicloroquina, a cloroquina e esses outros medicamentos não são recomendados para qualquer tipo de tratamento ou combate à Covid-19. Mas não adianta só colocar no diário oficial, como foi arguído na CPI, como foi levantado. Cadê as ações positivas do Ministério da Saúde, as campanhas educacionais? Principalmente, foi isso aqui que eu vou dizer também, foi perguntado lá na CPI, se não temos vacina suficiente para todos, que a vacina, segundo o próprio Queiroga, é o melhor remédio e o único remédio para a gente combater a pandemia. Se não temos vacina para todos, por que não é feita uma campanha do Ministério da Saúde para que todos usem máscaras, por exemplo? Ou uniformizando os métodos sanitários de convivência, indicando as pessoas que usem o álcool, como o álcool gel deve ser usado, não é só chegar ali e deixar ali no cantinho da loja não, que está imunizado. Não é assim. Mesma coisa o uso da máscara. Tem máscaras que você usa que é a mesma coisa que você não usar. O governo poderia ter comprado máscaras descartáveis e distribuído pelo Brasil inteiro. Não fez. E Marcelo Queiroga, incapaz de responder esse tipo de pergunta, ainda foi além, alegando desconhecimento técnico pelo fato de ser médico. Parece que esqueceu ali que estava como ministro de Estado. Foi muito revoltante para mim esse depoimento do Queiroga. Confirma tudo que já vem sendo dito desde o primeiro depoimento com o Luiz Henrique Mandetta, aonde, entre muitas coisas, para mim a principal ali foi a questão da bula, da alteração da bula da cloroquina para que fosse indicada em casos de Covid-19. Depois o Nelson Tais, que disse que discordava do Bolsonaro, que o Bolsonaro pressionou de maneira indireta, como covarde que é, pelo uso da cloroquina, e que não tinha autonomia. Temos também o caso da capitã cloroquina, a Maíra, funcionária do Ministério da Saúde, que a mando do Pazuello a mando do Bolsonaro, foram para Manaus durante a crise do oxigênio para levar cloroquina. E temos mais um ministro negacionista, capacho, vendido. Uma pessoa que, não sei em troca de quê, de fama pelo cargo, de poder, de dinheiro, se submete a esse tipo de desmando que ocasiona centenas de milhares de mortes. A única maneira da gente não peçam fora Marcelo Queiroga, que não adianta. Adiantou sair o Pazuello, adiantou sair o Tais, adiantou sair o Mandetta, não adiantou. Que ser fora Bolsonaro. Que essa CPI consiga trazer isso pra gente, ajudar o Arthur Lira a escolher um dos mais de 100 pedidos que ele tem lá, engavetados, botar pra pista, que eu quero ver qual político que tem coragem lá em cima, no púlpito, votar a favor do Bolsonaro. Quero ver. Fazer cálculo político aí no gabinete ali, riscando no papelzinho, é mole. Falar que fulano vota, fulano não vota. Quero ver se for lá no púlpito. Quem é que vai falar que é a favor do genocídio? Se chegou até aqui, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro. A partir de R$5 você vira membro do Reflexo do Todo. Entra pra firma, fortalece a gente, ajuda a gente a se solidificar aqui na plataforma. E o YouTube também impulsionar cada vez mais esse conteúdo para essa informação chegar a cada vez mais pessoas. Tamo junto.